Censura, manda a sua pergunta para os nossos convidados. Olha essa aula que a gente teve agora. Se você quer saber mais coisas de carnaval, pergunta aqui para você, aproveita e faz o curso dele, hein? Olha só, tá tudo muito simples na telinha, você já sabe, é só escolher o caminho. Bom, agora, esse convidado, gente, carrega em seu DNA a história do samba e do carnaval. A mãe dele foi passista da Mocidade Alegre de São Paulo e levava o filho pra quadra, desde pequenininho, a tiracolo, com apenas 2 aninhos de idade. Olha que delícia. O bichinho já sambava com 2 anos. Hoje ele é um carnavalesco multicampeão de Carnaval de São Paulo e estreia na Marquês de Sapucaí, comandando a Estação Primeira de Mangueira, com o enredo, gente, que exalta a ancestralidade preta. Sidney França, muito obrigada por ter vindo. Você já fez 5 anos, porque tem uma cara, ele tirou com 2, mas ele tá com uma cara de uns 5 para 6, né? Oh, meu Deus do céu, que importância, querido. Muito obrigada por ter vindo. Sidney, a gente está há 26 dias pro desfile do Carnaval da Mangueira. Como é que tá o barracão? Você tá calmo, Sidney? Não. Eu tô aqui com a mente lá. O corpo tá num lugar e a mente tá em outro. Eu imagino. Mas como é que tá? Me conta. Olha, tá tudo caminhando bem lá no Barracão da Mangueira. Mangueira promete um carnaval grandioso, não só para o concurso, mas para si própria, né? Sim. A ideia é que a Mangueira primeiro se orgulhe do seu carnaval, que a sua comunidade esteja orgulhosa do que é capaz de produzir e depois a gente vai ver o que acontece lá na Sapucaí. É, mas você tá conseguindo dormir em casa ou você tá dormindo lá no barracão? Não, em casa. Não tá esse desespero todo também, não. Agora como tá bem, tá bom, ó. Tá ótimo, Mangueira, né? fique tranquila, meu amor. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no carnaval. Eu comecei contando que a sua mãe, passista maravilhosa, te levava com 2 anos, mas como é que você chegou a ser carnavalesco da Mangueira? Pois é. Olha, normalmente os carnavalescos, eles começam dentro de barracões, de ateliês. Eu tenho um caminho muito diferente, né? A minha construção vem primeiro do chão da escola de samba, né? Como você disse, minha mãe era uma passista, ficou grávida com 15 anos, quando ela completou 16 eu nasci. E minha avó era uma baiana muito rígida. Ela com 15 anos, você na barriga, ela já sambando, já né? sambando. E você sambando junto. E aí ali. minha avó era uma baiana muito brava, muito arretada, falou, olha, você arrumou filho, agora você que cuide. Em vez dela cuidar em casa, me levou pro samba. Maravilha, e aí, desde muito adoro. pequeno, frequento quadra de escola de samba. Com 7 anos de idade, passei a desfilar na ala de crianças, depois ala jovem, ala de adulto, departamento cultural. Quando eu olhei, era carnavalesco da Mocidade Alegre, a escola onde eu comecei, onde dei os primeiros passos no samba. E dali foi um passeio, né? Então, o samba te criou também, né? O samba me criou. Aliás, eu sempre falo que eu fui aculturado primeiro pelo samba, pelo carnaval, pela conduta da escola de samba e depois na escola formal. Porque sim, é o que a gente estava conversando. Exatamente. Os meus códigos de hierarquia, de compromisso social, de cidadania, primeiro vem ala de crianças, respeitando velha guarda, entendendo a importância dos mais velhos. E aí eu lembro que na escola onde eu integrava, eles falavam, olha, você entra aqui, primeiro vai cumprimentar o pavilhão. Então a gente aprendia muito cedo sobre esse respeito à bandeira da escola. Sim. Isso faz toda a diferença. Que é isso que a gente acabou de falar agora, que sim, ensinam pra gente exatamente. da escolaridade, né, da educação da escolaridade, exatamente. A escola de samba também é sociabilidade, né? Você encontra um celeiro de formação do indivíduo. Agora, como é que liderar uma escola com uma tradição dessa, uma Mangueira? Me conta. Foi um presente, né, que caiu no meu colo, um presente da nossa presidenta Guanaíra, né, uma mulher também Guanaíra, muito forte. um beijo, meu amor. Depois eu te espero aqui de volta, hein? Pois é. Era desfile das campeãs, sábado 17 de fevereiro de 2024. Estou eu na minha casa, baixa no WhatsApp. Olá, Sidney, aqui é Guanaíra Firmino, presidenta da Mangueira, e eu quero saber se você quer ser o carnavalesco da minha escola. Caraca! E aí você olha e fala, que é isso? Não, isso é fake. Não, só pode, né? Alguém achou que era trote. Não, alguém tá fake. me trollando, né? Tá trollando. O que tá acontecendo? E aí eu falei, peraí, deixa eu primeiro respirar. Ela, posso te ligar? Pode me ligar. E daí pra cá a história. Que né? maravilha. Vim parar aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, você ficou nervoso na hora? Você se sentiu assim? Era um desejo seu? Você imaginava na sua vida? Eu desde 1998, né, e coincidentemente é o ano que a Mangueira ganha, homenageando o Chico Buarque, eu frequento a Sapucaí, mas como espectador. De verdade, eu não esperava esse convite, eu não esperava um dia trabalhar no Rio, né? Claro, como sambista, você olha a Praça Carioca como referência, né? Eu sempre brinco que em São Paulo a gente está na Libertadores, né? E aqui no Rio a gente está na Champions League, né? E aí a gente olhava e falava, nossa, que carnaval incrível, tá? Mas eu tenho meu tamanho, eu tenho minha praça, minha formação aqui em São Paulo, enfim.
E quando veio o convite, obviamente, né, é uma celebração, é também uma consagração de uma trajetória, né? Eu, apesar de 44 anos, mas eu tenho a dimensão do quanto eu tenho que caminhar no carnaval e no samba. Então, não deixa de ser uma celebração e uma consagração na minha trajetória. Sim, mas ao mesmo tempo um reconhecimento do seu trabalho, gigantesco, né? Porque gigantesco. Pra te telefonar, você com 44 anos, com essa cara de 12, meu Deus do céu, né, gente? Que confiança. Agora, como é que surgiu a ideia para trazer para a Avenida a história dos povos bantus? Quando eu cheguei na Mangueira... Vamos explicar assim para quem quem não sabe. Quem não sabe o que é povos bantu? Exatamente, eu acho que é legal, né? Os povos bantu, eles formam um tronco étnico-linguístico do centro africano. Então, região de Angola, os Congos, Moçambique. Então, compreende a tradução da identidade de toda uma região africana através do idioma, através da língua, né? do falar. Né? O Simas bem comparou, né, no início da nossa conversa aqui com o latim, né? A cultura latina perpassa desde a questão europeia, mas expandiu, né, para o mundo, especialmente nas Américas. Então, a tradição bantu, ela basicamente vincula a identidade étnico-linguística de uma região africana. E como é que você teve essa ideia de fazer como enredo? Quando eu cheguei na Mangueira, a presidenta Guanaíra falou, olha, nós não temos um enredo. E muito pelo contrário, você como carnavalesco estreante, eu faço questão que você traga uma ideia para a Mangueira. Né? Olha, só presente. Sidney, só presente. Tu chegou cheio de moral, pois hein? É. Enredo autoral. Enredo autoral. Ele tá calmíssimo. Ela falou, olha, eu acredito que você vai estar muito mais inspirado e feliz para criar o meu carnaval se você trouxer uma história que você acredita. Claro. Então, né? Que lindeza, a Guanaíra é incrível. Maravilhosa. Eu falo que ela é minha madrinha, né, do carnaval carioca. Simplicidade dela. Demais. Até para localizar quem tá no Rio de Janeiro, quem tá fora, como que isso se relaciona com o Cais do Valongo, por exemplo? Que eu acho que é um lugar importante para a gente falar e explicar para as pessoas. Esse é o fundamento, inclusive, que dá título ao enredo, né? Por que o enredo se chama Flor da Terra? É uma dissertação de mestrado do professor Júlio César Medeiros, da UFRJ. Olha como é, desculpa interromper, olha como é pedagógico, Simas, olha como é uma dissertação, né, de um professor, exatamente. E ele fez um estudo, né, um estudo acadêmico, em que ele investigou todas as origens de entrada de pretos escravizados no Cais do Valongo, no decorrer de toda a história. E esse livro, A Flor da Terra, ele fala essencialmente sobre a história dos pretos novos. Quem foram os pretos novos? Todo preto que chegava ao Rio de Janeiro, ele era catalogado, né? Existe um livro de ata, um registro, e até 30 dias de chegado ele era conhecido como preto novo ou preta nova, dependendo da idade. Tinha cria novo, cria nova, moleque novo, moleca nova. Então, dentro dessa construção, eles fizeram uma pesquisa e, obviamente, a igreja tinha uma função de registro muito forte no Brasil colônia e depois no Brasil império. E os pretos novos, eles chegavam ao Cais do Valongo, era a porta de entrada no Rio de Janeiro, àquela época, dos pretos escravizados, e uma grande parcela deles chegava adoentada ou até mesmo morta, perdia a vida. Essa viagem e não horrorosa. Existia um enterro digno para esse contingente, né, de figura humana, enfim. Então existia o Hospital do Lazareto e existia um cemitério que, na verdade, não podia nem ser chamado de cemitério. Era uma cova rasa, um depósito de pretos com menor nível possível de respeito. Então, se a figura preta não tinha respeito em vida, muito menos em morte. Então, esse registro do professor Júlio César, ele dá conta de criar estatística de qual é o percentual e de onde vieram esses pretos novos e principalmente aqueles que não ganharam identidade após a sua morte. E aí 80% desses pretos eram bantu. Né? E aí, quando você entende que 80% de uma diáspora, que nós estamos falando de mais de 3.200.000 pessoas, só no Cais do Valongo, apenas naquela... Só no Rio de Janeiro? Não, no Rio, não, no Cais do Valongo, num porto. Num porto. Não em toda a cidade. Não em toda a cidade, toda exatamente. Razão. E a partir daí, a gente entende o quê? Que a cultura do Rio de Janeiro, ela é totalmente embasada nessa contribuição desses 80%, certo. E o enredo passa a investigar toda essa gama de conhecimento, de práticas, de saberes que impactam até os dias atuais. Sim. Não só no viés cultural e social, mas também político.
que é aí que o enredo fala, inclusive, na sua parte final, sobre a figura do cria do morro e o quanto ela dialoga com esse pensamento banto de uma chegada impactante e que até hoje a criança preta nos morros e nas comunidades cariocas, elas vivem esse apagamento que o Cemitério dos Pretos Novos foi registrado nesse estudo acadêmico. Certo. E você estava falando da dissertação do professor, que você... Mas além da dissertação, como é que foi esse processo de pesquisa para esse enredo? Eu e a minha equipe, eu não trabalho sozinho, né? Eu tenho 2 pesquisadores, Stephanie Paz, Felipe Tinoco. Nós 3 nos debruçamos sobre leituras, inclusive, do professor Simas. Como não? Como não, né? Enfim, ele também é uma das nossas grandes referências de entendimento desse rio banto, né? Desse Rio de Janeiro, que se amparou na tradição e nas culturas banto também para criar frestas. Ou seja, a cultura preta ela chegou onde chegou no Rio de Janeiro muito por um entendimento de como sobreviver no espaço que o pensamento eurocentrado e colonizador permitia. Né? Então, por exemplo, tem um momento do nosso desfile que nós vamos falar das casas de Zungu. E as casas de Zungu é o autêntico registro do apagamento da historicidade preta no Rio de Janeiro. O que é casa de Zungu? Olha que incrível você me perguntar o que são as casas de Zungu. Durante muitos séculos no Rio de Janeiro, as casas de Zungu, elas serviram de aquilombamento. Eram quilombos urbanos, né? Eram conjuntos de casarios muito onde hoje se recorta como Pequena África. E a gente precisa entender que a Pequena África se estendia para muito além do que hoje a gente conhece como Gamboa, Saúde, Providência, e até a Praça 11, né? Até, enfim, onde hoje se chama a Cidade Nova. Então, toda essa região, ela era muito dominada pelas casas de Zungu, que eram uma espécie de agrupamentos residenciais, espécie de cortiços. E nesses espaços se praticavam capoeira, candomblé. Por que casa de Zungu? Servia angu. Então, as tias cozinheiras ofertavam angu para os pretos fugidos e também para os pretos trabalhadores escravizados que perambulavam pela cidade e buscavam alimento amparo, acolhida, reconhecimento, proteção, enfim. Eram locais de resistência dentro da cidade do Rio de Janeiro. E, obviamente, haviam sufocamentos, né, da oficialidade, da polícia, do governo. Então, destruíam uma casa de Zungu, mas 2 meses depois, numa outra localidade do centro, já surgiu outra casa de Zungu. Eram ferramentas de resistência. Dá para pensar que as favelas são casas de Zungu? Exatamente. Boa. Quando surge a favela da Providência, também tem uma influência muito forte como herança das casas de Zungu. E é impressionante como não se estuda a casa de Zungu, não se apresenta na historicidade oficial de uma cidade como Rio de Janeiro. Porque acaba que generalizou o cortiço e deixou assim, né? O Zungu, eu conheço, sou camarada de um sujeito que estudou Zungus, Carlos Eugênio, né, Líbano Soares. Ele escreve lá atrás um livro chamado Zungu, Rumores de Muitas Que é outra Vozes. referência nossa. É fundamental. Mas quando ele descobriu essa documentação no Arquivo Nacional, não tinha nada sobre Zungu. Olha que coisa Então louca, é uma gente, coisa apagada. É um apagamento, É tão violento esse apagamento que, inclusive, nunca apareceu no Carnaval. Por exemplo, um carro alegórico sobre a casa de Zungu, o que a Mangueira vai trazer agora em 25. Então, isso é muito importante. Então, é um resgate, é uma maneira de você reapresentar a sua própria história. É o carioca investigando a sua historicidade para além da oficialidade. E a gente aprende na troca social, né? Voltando a falar como é importante, como a gente aprende com uma escola de samba, com os enredos. O Sidney vai falar sobre isso, mas você quer ver uma coisa impressionante? Os bantos, por exemplo, não cultuavam orixás. E veio muito mais banto para cá, mas muito mais banto do que Iorubá. Agora, quando você pensa nas entidades banto, os inquices, como a gente chama, né, Mangueira Cida Matamba, né, Caiango, os grandes inquices, Zaratempo. A União da Ilha foi a única que fez um enredo sobre Zaratempo. Agora, olha que maluquice. Desde 1966, quando o Império Serrano cita Iemanjá, no Lendas e Glórias da Bahia, os orixás começaram a ser citados em escolas de samba. Então, desde 66, a primeira escola a citar é o Império no Lendas e Graças da Bahia. Aí você tem enredos sobre vários orixás e tal. Nós somos muito mais banto do que Iorubá e não tem. Lá aí vem muito depois de 2017, acho, a União da Ilha do Governador cita Tempo,
né? O inquice, os bantos cultuam inquices, né? E Mangueira agora faz esse trabalho fabuloso de lembrar, olha, tem Pembelê, Pembelê é uma saudação geral, né? Pembelê não é um inquice, não, é uma saudação. Saúda Caiango, fala de Matamba, que a gente compara com Inhansã, porque ela tá ligada a raio. Pô, é fundamental esse enredo. Gente, que coisa linda. É uma série de saberes. É muita riqueza. E como nós somos, infelizmente, ignorantes sociais, porque ninguém... ignorante, exatamente. Eu fico aprendendo a cada dia. E eu tenho alguns anos de samba, mas esses anos a gente está sempre aprendendo. E o mais bonito da tradição banto também é entender que os bantu nunca quiseram predominância, diferente dos iorubanos, né? Então, se hoje a gente não cultua no Rio de Janeiro, na região sudeste, os orixás e as inquices na mesma proporção, né? Ou seja, os orixás da tradição Nagô-Yorubá e as inquices da tradição banto ou Congo-Angola. Exatamente. Isso se deve muito ao fato do Nagô-Yorubá ter muito mais a necessidade de exaltar as suas tradições do que os bantos. Os bantos sempre se misturaram mais fácil. Tanto é que o relato do professor Júlio César, para mim, quando ele foi ao Barracão da Mangueira, foi de que quando o homem branco colonizador chegou em Angola, não foi um susto, porque os bantos sempre entenderam que o diálogo com o diferente é necessário. Então, não houve um susto ou um trauma. Ele entendeu, olha, chegou um homem morto, inclusive, porque se ele é branco, ele já morreu, porque quem é vivo está preto. Olha que informação. A filosofia africana é inteligente. É muito importante. Uma referência que você tem no enredo, um querido companheiro, Tiganá Santana, ele lembra sempre uma frase interessante. Para os bantos, a questão não é eu, né? Eu outro. Eu com o outro. Ai, que lindo. Então, você só se constitui como ser a partir do contato com a alteridade. Que coisa linda, gente. Isso é a maior verdade da vida, né? Tanto é que quando os bantos chegaram ao Rio de Janeiro na condição de escravizados, para eles entender o Brasil como uma nova terra não foi difícil. Entendi. Porque a assimilação do novo para o banto é muito orgânico, faz parte da existência. Faz parte da existência. E aí, quando houve uma diáspora interna no Brasil em que a Bahia chegou ao Rio de Janeiro com as tias baianas, inclusive entre elas Tia Seata. Tia Seata, né? Houve a chegada dos terreiros de candomblé na Nagô-Yorubá e daí se consolidou uma tradição de cultuar o orixá muito maior do que as inquices. Então, se hoje a gente está batendo cabeça para o orixá, é porque as tias baianas chegaram ao Rio e trouxeram uma outra dinâmica de professar fé negra, que os bantos não se incomodaram e permitiram que o território fosse ocupado. Esse é o Cícero. A Umbanda é muito banto. A Umbanda é banto, exatamente. A Umbanda é demais. É culto ao antepassado. Agora, vem cá, Cícero, o que o público pode esperar desse enredo na Sapucaí? Dá uns spoilers, dá. Eu posso falar pouquíssimas coisas, mas primeiro, para o público que acompanha o Carnaval do Rio, pode esperar uma Mangueira muito diferente do que ela vinha se apresentando, no sentido de que eu converso muito isso com a presidenta Guanaíra. A Mangueira, ela está prestes a completar 100 anos e ela precisa tanto quanto olhar para trás, olhar para frente, para projetar para o futuro o que ela vai ser. E eu procuro, com o meu trabalho, contribuir para isso. Então, nós estamos projetando uma Mangueira renovada esteticamente. Preciso colocar a Mangueira em grau de competição com outras escolas de samba que estão performando muito bem, chegando muito forte à busca do título, e eu tenho certeza que a Mangueira também vai entregar. Gente, tô adorando o Sidney. Adorei, Sidney. Maravilhoso. Sidney é maravilhoso, né, gente? Sidney, como é que é você durante o desfile? Assim, porque tem carnavalesco que passa mal, que não consegue nem ver, que não quer ver, fica tenso da concentração. Tem uns que saem no meio, folião. Como é que é você? Olha, eu sou muito contrastante, muito dicotômico, porque até chegar lá, eu sou um leão. Dentro do barracão, no dia a dia, brigo com todo mundo, isso não tá bom, refaz isso e tal. Mas quando chega na avenida, eu só sei chorar. Eu só sei chorar. Nós tivemos um ensaio agora, sábado, na Sapucaí. Quando a bateria entrou, quando ela chegou no setor 1, eu era só lágrimas. É emocionado. Eu sou um emocionado. Na pista eu sou canceriano. É impressionante. É impressionante. Linda. É impressionante. Adoro. E você tem algum desfile, algum samba histórico da Mangueira, assim, que seja referência pra você? Tenho sim. Não vi pessoalmente, mas é um samba que me toca muito, que é assim, a Olímpia. É impressionante quando eu ouço esse samba, o que isso me encanta, me emociona, porque costura é do Hélio Turco, né? Cara, Hélio Turco me emociona, porque é uma poesia que fala sobre a Olímpia é uma senhora no interior de Minas Gerais
que nos seus delírios barrocos, né, ela enxergava romances, amores possíveis que só existiam na cabeça dela. E esse mundo lúdico, etéreo, que o carnaval sabe reconstruir, me encanta muito. Então, sim, a Olímpia, Mangueira, 1990. Me encanta muito. Mangueira ia ganhar esse cara. Eu acho que eu assisti esse desfile. A Mangueira, bem pra Dedé, o rapaz deu um problema num carro, assim, no final da avenida, aí a escola estourou o cronômetro. E aí você sabe que eu tenho uma brincadeira com a Guanaíra, né? Eu falo assim, ó, se eu ganhar o carnaval, eu vou reeditar sem a Olímpia. Eu vou ficar na Mangueira e vou reeditar sem a Olímpia. Eu brinco com ela. Você é o máximo. Ai, eu adorei te conhecer. Você, olha... Obrigado. Tudo de bom, sucesso. E olha, obrigado. Vou estar lá, hein? Vou estar lá te olhando, chorando com você. E a gente espera você lá. Pô, me espera mesmo. Com muito axé. Tá? Obrigado. Gente, a gente vai falar... Olha, eu quero falar para as outras torcidas também, que a gente vai falar sobre todas as escolas de samba aqui. Mas hoje é dia de Cisne, hoje é dia da Mangueira, do Cisne falar, porque essa aula... Bom professor também, hein? Simas. Excelente. Esse aqui eu tenho danado, mestre, hein? né? Danadinho. Excelente. Aliás, adorei te conhecer. No Carnaval de São Paulo eu já homenageei. Ele fez um enredo em cima de uma música minha. Então a gente já tem aqui um contato muito próximo. Você é demais, cara. Obrigado, Olha, obrigado. você é demais. Adorei te conhecer, cara. Obrigado. Sou sua fã, viu? Valeu. Sucesso, meu amor. Muito sucesso. Gente, daqui a pouco eu converso com uma rainha. Ai, vou ter que fazer uma vênia, me levantar, fazer assim para ela. Quitéria Chagas, a deslumbrante rainha de bateria da Império Serrano. Mas antes, tem a Verde Rosa com o samba enredo do Carnaval 2025. Vambora, gente? Salve Estação Primeira de Mangueira, a flor da terra, gente. Sou a voz do gueto, dona das multidões, matriarca das paixões, Mangueira. O povo banto que floresce nas vielas, orgulho de ser favela. Sou a voz do gueto, dona das multidões, matriarca das paixões, Mangueira. O povo banto que floresce nas vielas, orgulho de ser favela. Sou Luanda e Benguela, a dor que se rebela, morte e vida no oceano. Resistência quilombola, dos pretos novos de Angola. De Cabinda, suburbano, tronco forte em ribanceira, flor da terra de Mangueira. Revela o Santo Cristo que condena, mistério das calugas ancestrais, que o tempo revelou no cais e fez o rio de África pequena. É maluco que bate tambor de Congo, faz macumba, dança, jongo, xingara, capoeira. É maluco, sabe, chancou teu sangue, de verde e rosa renasce a nação de Zambi. Bate folha pra vencer, vem beleca e amor, que a meu cabo tuê, mãe preta ensinou. Bate folha pra vencer, vem beleca e amor, sob a cruz do seu altar em que se incorporou. Forjado no arrepio da lei que me fez vadio, liberto da senzala social. Malandro, alengueiro, marginal, na gira, jogo de gol de London, onde a escola de vida é zumbu. O risco iminente, o alvo que a bala insiste em achar. Lamento informar, um sobrevivente. Meu som por você criticado, sempre censurado pela burguesia. Tomou a cidade de assalto e hoje no asfalto a moda é ser cria. Quer imitar meu riscado, descolorir o cabelo, bater cabeça no meu terreiro. É de arerê, força de matamba, é dela o trono onde reina o samba. É de arerê, é dela o trono onde reina o samba. Sou a voz do gueto, dona das multidões, patriarca das paixões, Mangueira. O povo banto que floresce nas vielas, orgulho de ser favela. Sou a voz do gueto, dona das multidões, patriarca das paixões, Mangueira. O povo banto que floresce nas vielas, orgulho de ser favela. Salve, Mangueira! Fala, amor da vida.